Quando é a TV, ela avisa, João. Está no ar. Abrimos a audiência pública para a apresentação da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2019. Quero aqui agradecer a secretária Arruda, o Vanderlei, toda a equipe da Secretaria de Administração e Fazenda do município. Passamos ao Vanderlei para que faça a apresentação. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os presentes aqui, ao presidente da Comissão de Finanças, ao nosso secretário Arruda, todos os colegas de trabalho, vereadores e demais pessoas aqui presentes, a equipe da casa, que sempre nos recebe também. Audiência pública, baseada no artigo 48, inciso 1º da Lei Complementar número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a gente está aqui para demonstrar como é que a gente planejou 2009 do município de Lages. Perdão, 2019. Então, primeira tela, ela trata do movimento econômico do município de Lages, de 2015, 2016, 2017, que é o que está sendo apurado agora. Aqui trata do total do PIB, do Produto Interno Bruto, que gira em Lages. No ano de 2015 foram 3.630.000. Em 2016, 4.062.000. E agora, em 2017, 4.350.000. Esse é o valor do Produto Interno Bruto que gira em Lages. Se for dividir por segmentos, o movimento econômico de Lages está baseado em 81% a indústria e comércio, 3% é agropecuário, o Simples Nacional, que geralmente é as empresas que têm um regime tributário diferenciado, é 7%, e o setor de transportes e serviços, 9%. Tem uma outra tela que a gente vai deixar aqui depois, esses arquivos ficam sempre com o assessor econômico da Câmara, que trata da variação do movimento econômico do Estado e de Lages e o índice de participação. Isso aqui foi o Vitor, nosso colega que cuida dessa parte na prefeitura, que nos repassou. Então, aqui tem todos os dados do crescimento econômico. Então, de 2015 para 2016, houve um crescimento de 11%, e de 2016 para 2017, 8% no movimento econômico bruto de Lages. Isso é muito bom. E, embora sejam índices provisórios, mas há uma possibilidade de acréscimo nesse ICMS. Para o ano que vem aqui, provisoriamente estava 15%, só que como está na fase de recursos, a gente imagina que deve fechar em torno de 12% o crescimento do ICMS para o ano que vem. Isso é um dado bem importante e mostra que Lages vem crescendo apesar da crise. Enquanto 2015, 2016, o país recuou quase 7%, nós aqui em Lages tivemos um crescimento de 11%, 11,8%. Isso é muito importante para a cidade. Já indo direto para o orçamento, a nossa projeção para este ano 2018 eram 560 milhões de reais. Se continuar nesse ritmo que vem vindo, e nessa situação, se não houver nenhum fato muito negativo, nós devemos arrecadar em torno de 565 milhões este ano. Nós tivemos a boa sorte, então o governador repassou vários convênios que estavam previstos, e nós devemos chegar a 565, talvez até 568 milhões. Isso é muito bom. E uma projeção de crescimento de 8% para o ano que vem, só que nós acreditamos arrecadar 565, então a gente está trabalhando com 7% de crescimento para o ano que vem no orçamento. A gente já vai explicar melhor por detalhes. Quanto a setores, o gabinete do prefeito ele passa de 11.070.000 para 10.800.000, um decréscimo de 2,45. A Procuradoria Jurídica do município, a Progen, de 3.155.000 para 455, um crescimento de 31%, só que os valores a participação deles é pequena. O CEPLAN, o Planejamento e Obras, de 42.800.000 para 24.500. Aqui é uma queda significativa, porque a gente tirou a previsão de convênios. Não tem mais nada sinalizado para ano que vem, assim, é governo novo, e a gente deixou no texto da lei do orçamento que vocês vão receber, aquele dispositivo, havendo um convênio, a gente suplementa ele por decreto, tá? E daí ele fica ágil, a gente tirou dessa previsão para não ter problemas, para não ficar um orçamento de 650, 660 milhões, depois dá aquela falsa ilusão que tem um montão de dinheiro. Então, assim, a gente vai trabalhar bem com a realidade. Se vier, a gente incrementa, se não vier, tudo bem. A educação de 132.289 para 152 milhões. Agricultura e pesca de 3.700.000 para 5.700.
Desenvolvimento Econômico e Turismo, 2.600.000 para 3.300.000. Serviços Públicos e Meio Ambiente, de 17 milhões para 19. A Habitação, de 2.049.000 para 1.327.000. A Coordenação de Segurança do Trânsito, 10.835.000 para 7.042.000. Auditoria e Controle Interno, de R$800.000 para 1.044.000. Defesa Civil, 305 para 155. Fundo de Saneamento Básico, que trata do recolhimento do lixo e a manutenção da aterro, 11.900.000 para 14.100. Secretaria da Mulher e Assuntos Comunitários, de 700 para 1.497.000. Os encargos gerais, que aqui eu quero fazer um apêndice, depois o pessoal da Lages Previ nos passou a projeção atuarial de 28.200 para 49 milhões, que é o pagamento da dívida e os encargos do Lages Previ. O Fundo Municipal de Saúde, de 128.500.000 para 131.740.000. Fundação de Esportes, 2.550 para 3 milhões. Fundação Cultural, 4.020.000 para 4.530. Assistência Social, de 16.700 para 20 milhões e meio. O Lages Previ, de 46.300 para 59.300. A Semasa, de 48.900 para 45.200. Também foi retirado o Complexo Araucária, que já não tinha, já foi praticamente concluído. O Lages Previ, ou questão previdenciária do Fundo Previdenciário, 1.200.000 para 310. Fundo da Infância e Adolescência, de 282 para 297. A Câmara de Vereadores, de 14.365 para 14.670. Reserva de contingência, R$50.000 continua. E duas figuras novas por imposição legal para a gente conseguir arrecadar impostos de renda e doações, então o Fundo do Idoso e o Fundo da Pessoa Portadora de Deficiência. Eu já vou adentrar aqui, enquanto a questão do Lages Previ. Bom, eu tenho aqui os números do Lages Previ vou continuar a apresentação aqui, depois eu adentro em específico a questão do calculatorial. Esse gráfico trata dos setores do orçamento do município. Então, em números totais da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde juntos representam 47% do orçamento do município. Isso aqui é sobre valores executados até final de setembro, então é uma projeção bem real. Se pegar educação, saúde e os encargos gerais, que é essa questão da dívida aqui, mais 8%, nós estamos falando de 55% do orçamento para essas três funções. E daí o resto divida-se. Então é bem apertada a situação, essa questão do município de Lages em si. Dos 606 milhões, a folha de pessoal em cargos da Prefeitura e do Legislativo, do Executivo e do Legislativo, representa 300 milhões, 49,5%. Os juros e encargos da dívida, 3.300.000. E o custeio, 224 milhões, equivale a 37%. E mais a interorçamentária, que é o pagamento ao Lages Previ, 4,46%, 27 milhões. Então, em folha de pagamento diretamente e indireta, são 327 milhões. Para investimentos, 37 milhões, equivale a 6%. Inversões financeiras, R$50.000. Praticamente 14 milhões para pagamento de dívida e reserva de contingência. Numa variação de ano para outro, aqui as despesas, de 560 para 606.500, nós temos a folha de pagamento de 248 para 299, variou 20%. Os juros em cargo da dívida diminuiu 4,2%. As outras despesas correntes, um aumento, um acréscimo de 9,5%. O Lages Previ 15%. As despesas de capital diminuíram 40%, porque a gente tirou tudo que é convênio do orçamento, ficando só aqueles convênios com a Polícia Militar, Civil e Bombeiros e COSIP, essas coisas que são líquidas e certas. E a amortização da dívida também, 16 milhões previstos para 2018 para 14 milhões. A receita, aquela que é tributária, que é gerada aqui dentro do município, isso aqui seria a receita corrente líquida, tá? Tem a diferença aqui, a receita capital. Então a gente trabalha com a receita corrente líquida, que
572 milhões que a gente consegue, que ela não vem carimbado. 70 milhões e meio é alvará, IPTU, ISS e outras taxas. As contribuições do Lages Previ, 33 milhões e 500. A receita patrimonial, que é concessões e permissões e rendimento de aplicações, 5 milhões e 800. A receita da Semasa, que tem junto a coleta do lixo, 57 milhões. E as outras transferências, exceto já deduzindo o Fundeb, 352 e outras receitas, 52. A dívida a longo prazo, ela está reduzindo bastante, ela já chegou a 68 milhões em 2006, 2015, 65, 2016, 68, 2017, 51 e 2018 deve terminar o ano com 37 milhões. Essas são as telas do orçamento e eu vou permitir só fazer um aporte à questão do Lages Previ, que eu tinha prometido na última audiência pública. Só deixa eu transformar ela um pouquinho maior. Isso aqui é o cálculo atuarial que chama, uma empresa especializada que fez. Então, em 2018, a previsão era o município contribuir 24 milhões, e está acontecendo. 2019, mais 25 milhões. 2020, 26. 2021, 27. 28, 30, 31, 33. Culminando em 68, em 70. 88 milhões em 2045. Então, isso aqui é uma projeção a valores atualizados de quanto que o município tem que cobrir ou fazer o aporte financeiro. Então, é valores absurdos a longo prazo, só que nós temos 50 anos, temos 55 anos para pagar. Mas se fosse a preço de hoje, seriam 2,5 bilhões que o município de Lages vai ter que injetar no Instituto de Previdência na situação atual. Tá? Isso aqui é um dado que tem, e está bem real, o estudo foi bem feito, e é praticamente isso que tem acontecido todo dia. O orçamento ele é dividido em macrosetores e ações dentro dos órgãos e entidades. Por exemplo, o gabinete do prefeito. Construção da nova sede administrativa. Nós tínhamos na lei de diretrizes lá já a previsão para fazer a operação de crédito. Naquela linha de trabalho de deixar o orçamento sem convênio, a gente não colocou, porque dos 606 ia ser 650 milhões. Então, a gente deixou, se acaso a Câmara aprovar e o município... Primeiro, se acaso o município decidir de fazer essa operação de crédito e a Câmara vier aprovar o projeto de lei, a gente incluirá no orçamento a folha de pagamento, os benefícios dos servidores, a manutenção das atividades, assuntos comunitários e força-tarefa, comunicação social e publicidade institucional. Isso aqui é para a gente ter o controle dos gastos. A gente quer saber quanto que é o salário no gabinete do prefeito, é só pegar o orçamento, vai ter uma ação só para folha de pagamento, tem uma outra que é só para os benefícios indiretos, a manutenção e assim vai. A Procuradoria-Geral do Município, então, é dividida em a folha de pagamento, na remuneração em cargos, os benefícios indiretos, que é vale transporte, vale alimentação, auxílio escolar, manutenção da Progem, manutenção da frota, FUNJURI, Núcleo de Justiça Comunitária e PROCON. O CEPLAN, planejamento e obras agora, então tem remuneração, benefícios, manutenção da secretaria, a continuação da revitalização do mercado público, se acaso não terminar a obra esse ano, a manutenção da frota, o complexo Ponte Grande, que ele é executado com convênio, aquisição de imóveis, pavimentação e infraestrutura urbana e manutenção da frota. Que daí aqui tinha a Secretaria do Planejamento e Obra, a gente ainda consegue, ainda se um dia resolver dividir, ainda o controle da frota a gente tem separado ainda. Administração e Fazenda, a remuneração, que são os salários, os benefícios aos servidores, manutenção da secretaria, locações de imóveis, manutenção da frota, a publicidade legal, que é aquela publicidade obrigatória, as editais de licitação, leis, afins, os gastos com estagiários, vigilância e monitoramento, serviços postais, energia elétrica, informática, telefonia e impressões, estagiários e vigilância eletrônica e monitoramento. Educação. Nós temos a remuneração dos servidores próprios e Fundeb,
benefícios que é vale transporte, auxílio alimentação, salário de educação, cofinanciamento do FNDE, que é o Fundo Nacional de Educação, Rede Municipal de Educação, que tem construção, ampliação, reforma, manutenção da frota, Congresso Municipal de Educação e alimentação escolar. Agricultura, remuneração dos servidores, benefícios, manutenção das atividades, obras de recuperação de estradas e manutenção da frota. Desenvolvimento econômico e turismo, remuneração em encargos, benefícios indiretos, manutenção de atividade da secretaria, manutenção da frota, o Funtur, Natal Felicidade e Fundo Municipal de Economia Solidária. Serviços públicos e meio ambiente. Tem remuneração em cargos, benefícios do Vale Transporte, manutenção da atividade da secretaria, manutenção da frota, manutenção de praças e parques, a COSIP, que são as despesas com a iluminação pública, aeroporto, rodoviária, CONDEMA e Fundo Municipal de Meio Ambiente. Segurança e trânsito. Então, nós temos remunerações e encargos dos servidores, os benefícios indiretos, manutenção das atividades, manutenção da frota, ou a manutenção do trânsito e os convênios com a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros e Rádio Patrulha. A auditoria e controle interno, remuneração dos servidores, os benefícios, manutenção de atividades e manutenção da frota. Tem o Fundo Municipal da Defesa Civil, que queira Deus que a gente nem precisasse usar ele. Fundo de Saneamento Básico, que aqui tem a limpeza urbana e a manutenção da frota. Fundação Cultural de Lages, que tem a remuneração em encargos, benefícios aos servidores, manutenção da secretaria, manutenção da frota, Festa do Pinhão e Festival de Teatro. Fundação de Esportes, remuneração em encargos, os benefícios aos servidores, manutenção da secretaria, manutenção da frota, Jocol, transporte de atletas, estruturas esportivas, Bolsa Atleta e convênios com entidades esportivas. A Secretaria das Políticas da Mulher e Assuntos Comunitários, então, que é a manutenção das atividades da Secretaria das Políticas da Mulher. Os encargos gerais, que é dividido entre o pagamento da dívida, PASEP, e tarifas bancárias e outras despesas, como aporte ao Lages Previ. Fundo Municipal de Saúde, temos remuneração em encargos próprios e com os programas de saúde da família, benefícios aos servidores, blocos de atenção básica, blocos da média e alta complexidade, cofinanciamento da União, cofinanciamento do Estado e recursos do município. Fundo da Infância e Adolescência, que é aqueles 297 mil que o município destinou. Perdão, bom, eu já vejo o valor. E os valores que se arrecadar com o imposto de renda, com as eventuais doações do imposto de renda, a gente acrescenta por decreto. Fundo de Assistência Social, remuneração e encargos, benefícios aos servidores, cofinanciamento da União, cofinanciamento do Estado, recursos do município. E o Fundo Municipal de Habitação. A CEMASA, que ela tem vida própria, em termos orçamentários e financeiros, mas ela tem que fazer parte contabilmente do município. A remuneração e encargos, os benefícios aos servidores, complexo de saneamento Ponte Grande, manutenção das atividades da secretaria, operação do sistema de água e esgoto e manutenção da frota e drenagem e manejo de águas. A Câmara de Vereadores, que é a manutenção das atividades da Câmara, o Lages Previ, dividido entre o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro, e essas são as prioridades. Volto para essa outra apresentação, que trata das questões financeiras e dos valores por secretaria, que a gente trabalha, só refrisando, então, como que chegou-se a esses valores. Como é que a gente projetou 606 milhões de arrecadação? Com o que foi projetado arrecadado até setembro, nós devemos arrecadar 565 a 568 milhões esse ano. Jogando mais 7,5% em cima, 7%, nós chegamos a 606. É bem otimista? É otimista. Estamos tentando ser otimista no ano que vem. É um governo novo, o país está preparado para crescer. E independente de quem se eleja, mas o país está preparado para crescer e vamos torcer que seja um ano bom, porque já estamos há 3 anos patinando
E a solução para o poder público é: crescimento gera riqueza, riqueza gera imposto, imposto gera retorno, e assim vai. É assim que a gente está precisando fazer. Os números são esses. Agora, secretário, gostaria de falar uma coisa antes que o pessoal abrir para perguntas. Queria dar o meu boa tarde às pessoas que estão aqui presentes, os vereadores que vieram participar desse momento. Estou um pouco afônico aqui. E só que esses números ali, eles são assustadores. Se você imaginar que para em torno de 900 pessoas, 950 estão aposentados, nos próximos 20 anos vão consumir mais do que toda a Secretaria de Obra e Planejamento junto. Então não é um problema de Lages, é um problema do Brasil, esse desequilíbrio com a Previdência ou municipal, ou estadual ou federal. E esse desequilíbrio vai permanecer para os próximos 20, 25 anos. Então é um assunto muito grave e que essa casa tem que começar a debater e nos ajudar a achar uma solução, porque ela tem que ser de mão dupla, tanto da casa quanto da própria prefeitura, os funcionários. Isso a gente vem alertando já na gestão anterior que a gente participou, e eu já disse isso o ano passado e volto a dizer agora. Esse é um assunto muito preocupante para a saúde do município. Em torno de 950 pessoas, para que saia a sua folha de aposentadoria, consome muito mais do que toda a Secretaria de Obras e Planejamento junto no mesmo exercício. Então é um número alarmante que eu acho que a gente tem que começar a pensar, não no futuro só de Lages, mas o Brasil inteiro está nessa condição. E ficamos abertos a perguntas aí, se houver alguma. E aqui, agradecer a presença do vereador Moisés, vereador Jair. Sim, vereador Moisés, tem alguma pergunta? Boa tarde a todos e todas. Na verdade, são mais dúvidas, até pedagógicas, vamos dizer assim, que são pontos que eu não compreendo, gostaria de entender. Foi falado ali do fundo de saneamento, né? Em torno de 14 milhões. Eu estava olhando o orçamento da Semasa, por conta de um projeto de lei que a gente quer apresentar na semana que vem, e eu não encontrei o fundo lá, sabe? Ele separado do orçamento, né? Então, primeiro era para entender se ele já existe, está em funcionamento, ou eu que não vi lá, né? E se esses 14 milhões é referente à taxa de saneamento, e também tem aquela taxa que é paga pelos loteamentos, né, que estão se implantando, tem um valor lá específico da lei, então eu gostaria de entender o que é isso, esses valores, então. Esses 14 milhões e 100 do fundo de saneamento, eles estão dentro da prefeitura, dentro do orçamento da Prefeitura Municipal de Lages, porque cada fundo que a gente tem em contabilidade separado é uma alocação de sistema e tem prestação de contas, ele dá uma despesa grande. Ele é uma unidade orçamentária dentro do orçamento geral. E os 14 milhões e 100 hoje é o que a taxa de lixo, que é desconto que é cobrado pela Semasa, e é utilizado hoje 98% para a manutenção do aterro e o serviço de recolhimento de lixo. Uhum. Mas ele não está, a Semasa só arrecada, junto com a fatura de água, para que caiu sensivelmente a inadimplência, e repassa para o município. E aquela taxa de loteadores, até a gente tinha feito uma pesquisa, né, Lunar, esses dias atrás, assim, até agora a receita foi bem pouca ainda, né, não teve tanta receita ainda. Tá. Só completar essa da taxa que ele está pedindo, ontem teve a reunião na Semasa do Conselho, e foi apresentado lá um saldo, próximo de R$1 milhão, que é um valor que está lá depositado. Até porque a maioria dos loteadores, eles têm um prazo de... Sim. Antes da lei era até 60 meses, e agora com a nova lei que eles apresentaram ontem, eu não manjo bem disso aí, baixou para 48 meses. Tem o prazo que ele tem para contribuir com esse fundo. Mas tão logo ele receba, entre aspas, fosse uma residência, o habite-se, ou seja, a condição de começar a vender esses lotes, ele tem que quitar esse fundo. Ontem foi aberta uma exceção, e através de... mantendo as garantias, porque muito loteador, quando ele, na realidade, na pessoa física, talvez ele tenha recurso, mas naquele empreendimento, ele só pôs até agora, pôs o asfalto, pôs a luz, pôs o esgoto, e não tem rendimento, ele tem um futuro rendimento. Se ele tiver que pagar à vista, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que desembolsar mais, e muitas vezes não tem esse recurso. Então, o que ficou mantido ontem no Conselho, é que você dá até 12 meses para ele pagar, mas em compensação fica aquela garantia, quando ele lança o loteamento, 20% dos lotes ficam bloqueados. Então hoje, se você imaginar, um empreendedor onde pediu, e era R$250 mil para pagar, e ele pediu fazer em 6 vezes. Só que quando ele fez o lançamento lá na CEPLAN,
lá tinha ficado 20% dos lotes bloqueados, que seria mais ou menos 20 lotes. E naquela região está sendo vendido, eles anunciando, a R$70 mil, ou seja, então está deixando praticamente 1.400.000 contra 200 mil. Então, uma garantia real para que ele pague em 6 parcelas corrigidas. Então, esse fundo, na realidade, na cidade deve ter hoje uns 8, 9 empreendimentos, mas a grande maioria ainda está na fase de lançamento, preparação. Alguns que estão fazendo, ele entra com 200 lotes, por exemplo, e prepara os primeiros 50, e já liga a luz e ele precisa começar a faturar. Então, está sendo mantido onde for acertado, que não se mexe nas garantias, enquanto ele não quitar esse fundo. Porque aquelas garantias, ele pegou a BITS, entre aspas, seria a liberação, ele já liberava as garantias, então ficou vinculado, porque a prefeitura, a CEPLAN, que manda para o cartório, liberando os lotes, números que, quando foi feito aquele bloqueio, aquela garantia, lá está dito quais são os números dos lotes. E só vai ser liberado para venda quando a CEPLAN encaminhar para o cartório, dizendo que aqueles lotes estão liberados, que foi cumprido o caderno de encargos, tipo jogos abertos, eu falo caderno de encargos. Então, ontem a gente manteve esse caderno até a quitação total. Então, está ficando 5, 6 vezes mais o valor da garantia. Então, ele vai se consolidar nos próximos meses, agora, talvez anos, com a conclusão, porque eles têm até 48 meses para, de fato, concluir. Então, como hoje tem que estar o asfalto pronto, a luz pronta, o esgoto pronto, as calçadas prontas, isso está dificultando um pouco esse pessoal investir. Eles estão chegando muito próximo do... Ele teria que concluir tudo para poder ter o habite, né? Para poder ter que poder seria no momento do habite que teria que quitar a dívida do saneamento. Então, quando ele recebe todas as negativas deles ali, de que de fato ele está em dia, é liberado aquela caução, que é aquela garantia. Então, enquanto ele não quitar, não vai ser liberado e não é parte dela, é total. Sim. Então, sempre vai ficar um valor muito maior de garantia para a prefeitura do que então, para que ele tenha interesse e pague rápido. Então, o fundo de saneamento seria basicamente composto por esses dois valores, um da arrecadação da taxa e outro da taxa de recolhimento de lixo, né? E outro que o lixo, na realidade, ele só arrecada e transfere para a prefeitura. Então, o que vai gerar esse fundo ali, na realidade, é esse dos futuros. Para que serve esse dinheiro? Quando estiver pronto o Ponte Grande, e agora o Araucária é pronto, todos os loteamentos estão nesse entorno, vão ser ligados ali. É por isso que foi feito esse recurso. Enquanto não estiver ligado, tipo, vamos dar um exemplo aqui, o shopping, eles têm que manter uma estação de tratamento. O dia que estiver pronto, liga na nossa rede, desativa a estação de tratamento, e aquele investimento que ele pagou, ficou para fazer esse fundo, e a prefeitura não tem que investir. Para acabar aqueles loteamentos do passado, que vendiam um terreno baldio e a prefeitura tinha que fazer tudo. Interferir, o fundo, houve um problema na época, secretário, até era o procurador, em que as empresas tinham que ir nos loteamentos criar estações de tratamento de dejetos sanitários. E elas não eram eficientes. Inclusive a do shopping hoje tem problema de eficiência, porque ela foi constituída para um X número de pessoas diariamente e as pessoas não vão, ela é lá por bactérias. Então se definiu que o empreendedor não teria mais obrigação, e foi junto com o Ministério Público construído isso, de fazer a construção e a manutenção, porque isso depois de alguns anos ia cair para a Semasa, o custo alto, né, pouca eficiência, para a Semasa cuidar. Então foi definido que não havia mais necessidade de implantação de estação de tratamento nos loteamentos, e este valor, a princípio, uma parte dele, seria encaminhado para a Semasa fazer a implementação da infraestrutura. Tanto que, para loteamentos que não sejam atingidos imediatamente pela rede coletora, o Ministério Público autorizou filtro e fossa. Certo? Então foi nesse sentido. Fossa e filtro. Fossa e filtro. Hoje, inclusive, várias vezes foi procurado, as pessoas, alguns investidores não têm feito investimento em virtude de acharem oneroso demais o valor do fundo. Principalmente para Minha Casa Minha Vida, acho que a própria Caixa Econômica já está em contato com o município, tentando ver para que, pelo menos, para o Minha Casa Minha Vida seja reduzido. É isso. Então, alguns empreendimentos, eu disse, olha, isso aí é com o município, é com o executivo, até me procuraram para que a gente fizesse lei, eu falei, a iniciativa privativa do executivo, a gente conversou, está dependendo disso, mas eu acredito que vá deslanchar. Não, tranquilo, era mais para entender, porque eu realmente não achei o fundo de saneamento no portal de transparência, eu achei a taxa de lixo dentro do orçamento da Semasa, não sei se é assim que ele está. É assim, né? É porque a taxa de lixo antes era cobrada no IPTU, e na adimplência acho que era quase 60%, secretário. Mas lá nós tivemos o problema no nosso período ali, onde o custo da coleta e destinação dos resíduos era 7, 8 milhões e se arrecadava 3. Com a instituição
da taxa de lixo na água, eu acredito que está aproximando o déficit praticamente Tá sumiu, bom. né? É que no projeto de lei que a gente está elaborando, a gente queria fazer menção a esse recurso, né? Então eu coloquei os dois, orçamento da Semasa e fundo depois. Só vou lhe alertar que essa questão deste daí está atrelado ao TAC do Ministério Público. Sim. Então vou sugerir o senhor dar uma olhadinha no TAC, porque de repente destinar para uma outra situação que não a do TAC, teria que buscar o Ministério Público uma alteração do TAC. Não, mas é para o mesmo objetivo, só uma nova forma de ver o recurso. E vocês falaram ali nos 572 milhões, né, da receita corrente líquida. Isso eu não consegui pegar na hora ali por conta da apresentação, isso é o previsto para 2019? 572? Esse é o que a gente chama de receita corrente líquida, isso que a gente consegue mexer nele, consegue mexer em tese, né? Mas, pode aumentar ou diminuir dependendo da arrecadação, né? O orçamento geral é 606 milhões. Isso. Porque tem aquela parte que é a contribuição do Lages Previ, que o município paga, ele entra como receita lá também. Então a receita própria que a gente vai poder mexer mesmo é em torno de 572 a 575 milhões. Isso seria 2019, né? E 2018 vocês já têm? Só aproveitando que nós estamos aqui. Em torno de 500 e... com sorte 568. 565, 560. Não há variação. A receita corrente líquida mesmo deve ficar em torno de 540. 540. Isso. Tá. Bueno, era isso só. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Jair. Boa tarde a todos os presentes. Em especial a situação do Lages Previ preocupa bastante, né? Até porque esse assunto está borbulhando. Cada vez mais até sugiro o vereador Batalha, o vereador Moisés que nos acompanha, que a gente faça uma audiência pública, aí trazendo o Poder Executivo, trazendo sindicatos, para a gente começar a discutir esse assunto, porque daqui a pouco, pelo andar da carruagem, o Poder Executivo vai encaminhar uma lei para cá. Então, que a gente se discuta, pelo menos antes da lei, para a gente conseguir achar uma melhor alternativa que supra essa necessidade. Lá no orçamento, talvez eu tenha até perdido, da parte da educação, aumentou 20 milhões. Esse aumento seria em infraestrutura ou seria em folha? Folha. Assim, ó, eu vou só procurar aqui uma apresentação para te ver assim, ó, o problema maior da educação. Acho que aqui a gente está conversando sobre o município de Lages, né? Eu tenho que apresentar aqui, fazer uma questão da audiência pública do quadrimestre. Deixa eu achar aqui a questão que foi apresentada. O problema é o seguinte, vereador, que na educação, da folha de pagamento da educação, ela representa, não é esta aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ela representa 87% de tudo que é gasto na educação é com salários. Então, o problema... É nessa ali mesmo, que está contemplado só até agosto, já vi lá o indicador. A educação tem a situação de a cada 3 anos ter aquele impacto de, acho que é abono de permanência, é isso, secretário? E mais o triênio, né? O senhor está me dizendo que esse ano foi 11,68, mais os 6 e alguma coisa do aumento, vereador G. Então ele dá um impacto quase na folha de 20% a cada 3 anos. Lembro 2015, o impacto foi em torno de 25%, né? Nós estávamos na Procuradoria, porque deu 5 e alguma coisa de abono de permanência, mais 6 de triênios. Então já deu praticamente 12, um sobre o outro, e mais 13, não me engano, da reposição do piso nacional. Então deu 25. Então, acho que o Vanderlei vai chegar num ponto de dizer que a arrecadação da educação vai chegar a um período que vai ser acima de 100% da arrecadação para a educação para fora. Deve chegar num ponto a isso, né, Vanderlei? Do jeito que está, olha, muito bem lembrado, aqui do se você vai poder, eu lembro que, acho que foi 2016, que a educação com 2.000 servidores consumia mais de 65% dos recursos de folha. Acho que é esse o dado, né? Não lembro se foi contigo uma vez que a gente conversou. É bem isso. Aqui ele está, essa da questão da audiência pública, mas 85% que é gasto na educação é folha de pagamento. Então, que sobra 15% para o transporte escolar, para alimentação escolar, para infraestrutura e tal. E isso não é simples assim de resolver, tá? Mas 85% até agosto deste ano, tudo que foi investido na educação, 85% é folha de pagamento. É bem preocupante esse dado.
Tá, e até como é realmente preocupante, né? Tá, e a respeito do... Como é audiência pública, né, a gente reivindica novamente, como a gente já fez no ano passado, a respeito dos investimentos no esporte, né? O investimento no esporte, ele está em 3 milhões, se fosse possível, na hora do encaminhamento da lei, um investimento maior, como a gente já fez no ano passado. Eu vou sugerir, vereador, que a gente converse com a presidência, que a gente destine 1 milhão, como foi ano passado, que acabou só 500 mil sendo complementado esse ano, né? Mas que a gente destine da casa, como até tem o projeto de redução do repasse, né, que é apresentado aí pelos senhores por 3%, a gente está numa discussão, minha sugestão é que a gente faça 2019 4,5% e para 2020 4%, até para ter prudencialmente uma margem aí, né, como a gente já conversou. Os senhores apresentaram o projeto, eu devo, por iniciativa minha, depois vou conversar com os senhores para apresentar a emenda ao projeto de vocês, para a gente trabalhar em 4,5% e 4%, até para ajustar nesses 2 últimos anos aí, né, nós. E por ter aquele recurso e aquela margem orçamentária prudencial aí por alguma necessidade que haja, mas sou favorável à redução. E a gente, de repente, nessa margem aí, trabalhar para, como foi no ano passado, a gente, em conjunto com a casa e com a presidência, já destinar, já que a gente não vai consumir, secretário Arruda, pelo menos os mesmos 500 mil ou 1 milhão já desta casa para o esporte, né? Tá bom. Concordo com o senhor e... Concordo também com a ideia, vereador. Obrigado. Secretário, alguém querendo se manifestar mais, o senhor querendo dar a palavra embora final? o vereador Jair não gosta e disse que eu profiro algumas pérolas de vez em quando aqui, eu vou insistir aqui que o orçamento não é uma pérola. Eu quero entender que o vereador não quis usar a pérola como depreciativo. E vou de novo dizer, o orçamento do município é uma obra de ficção. Você não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Então, você vê que começamos aqui a discutir, já vem mais alguma coisa para o esporte, mais alguma coisa para a saúde. É um exercício de futurologia. Você sabe o tamanho da tua despesa, mas não sabe o tamanho da tua receita. Então, eu continuo insistindo, eu sou formado em contabilidade há mais de 30 anos, e o senhor é formado em Direito e sabe que isso é um exercício que tem que ser feito, imaginar agora o que vai acontecer, talvez no segundo semestre do ano que vem, com as condições de política, de situação econômica do país. E se isto aqui é um exercício que a gente tem que fazer, embora o senhor não gostando e achando que é uma pérola desnecessária, na realidade, eu tento explicar aqui, o senhor deve entender e deve se convencer, que o orçamento, não do município, do Estado, do governo federal, ele é uma obra de ficção, e a gente corre atrás para poder que isso seja o mais próximo da realidade, dentro das condições que a gente tem, 14, 15 meses antes que ele aconteça. Então, fica difícil. Então, espero que o senhor entenda e que, de fato, isso é um exercício que a gente tem que fazer e cumprir a legislação. O secretário, eu procurei até procurei na legislação e procurei na doutrina, não achei em nenhum momento falando que uma lei seria uma obra de ficção, mas eu respeito a opinião de Vossa Senhoria. Mas quando o senhor procurou ali, publicou a obra de ficção, é o que a gente explicou aqui, é um exercício de imaginar o que vai acontecer. Uma obra de ficção é o quê? Você imaginar o que é que vai ter de receita. Eu não sei o que é que o Brasil vai produzir a partir de domingo, por exemplo. A gente espera que o Brasil volte para o trilho, porque o povo é que não quis mais esse modelo que está aí, e a gente imagina que a indústria volte a crescer. Cada vez que sobe ou desce os índices lá, a bolsa sobe e desce. Então, a bolsa, na minha visão, é a produção. O dólar e o euro é a especulação. Enquanto a gente tiver com o euro e o dólar nessa altura que está, o Brasil não vai gerar emprego, não vai voltar a consumir. Então, a gente tem que ficar fazendo essas obras de ficção, embora o senhor não goste, mas eu agradeço a sua presença, que em todos os eventos que o município faz, independente do senhor gostar ou não gostar, o senhor está sempre presente. E isso é importante. O senhor foi eleito para isso, para fiscalizar e fiscalizar dentro da lei. Às vezes as expressões que a gente usa aqui não são do seu agrado, mas infelizmente a gente é meio grosso aqui do interior, então isso é o que acontece na realidade. Então a gente sonha e imagina um país melhor e um futuro muito melhor para a nossa população e para a nossa cidade. Queria aqui também agradecer ao nosso decano e mestre aqui, o doutor Ayrton, aqui sempre presente, né? Quando apertava na procuradoria, o doutor Ayrton aí tem auxiliado todo mundo aí, vários procuradores. Obrigado, doutor. Dizer o seguinte, vereador Jair, eu entendo, até por ter já passado pelo executivo, a gente entende a expressão ficção, não é, o senhor, quando acredito que não fala da lei ficção, mas da peça, né? A peça orçamentária,
ela é realmente isso, eu aprendi com, não está na lei, na doutrina, mas ela é uma ficção, que você tem que ajustar ali, ajustar aqui. Então ela, quando é construída, ela é construída com olhar, vem para a Câmara, já tem outro olhar dos vereadores, e na execução dela é outro olhar, né? Vamos dizer aí, como falou, de repente a arrecadação do Brasil 2019, aí o Brasil vai bem, a arrecadação aumenta. Este documento que está aí, ele é uma ficção, porque ele vai ter que ser recomposto, né? Então acho que é nesses termos aí, e o senhor não deixa de ter razão, mas o secretário também não, é aquele negócio do direito que eu lhe falei, para os dois lados, né? Ainda bem que eu tenho os dois braços, então posso escapar da sina. Não sei se mais alguém, secretário, aproveitar esse momento, não agradecer a presença do vereador Savian, o próprio vereador Jair e o senhor, que é muito importante a presença do órgão que fiscaliza o município, vir receber essa peça e já começar a discutir, a imaginar o que vamos fazer no ano 2019. E a gente espera que seja um ano muito melhor, até porque a gente imagina que o Brasil vai voltar a crescer e a gente vai superar essas metas aqui, e isso vai acabar revertendo para a população, para o uso, lá, o medicamento está faltando, aquela escola que não foi ampliada, tudo vai depender desse incremento na receita que a gente está imaginando, que não vai ser suficiente ainda. Então, acho que o bom debate, o bom combate, ele é salutar, né? Agradecendo os vereadores aqui, Moisés, o vereador Jair, o secretário, em nome de... Agradeço a presença dos técnicos aí, dos efetivos, e equipe toda da prefeitura, o Osni, o senhor aqui do meu lado aqui também, não tem manifestação nenhuma de tudo ok? Então está tudo certo. Seu James, toda a equipe da Câmara, eu ia falar da Secretaria da Câmara, e nada mais tendo a tratar, né, convocamos os senhores vereadores para a sessão de segunda-feira às 18 horas.